Vamos falar com o professor Luiz Roberto Cunha, que é da PUC lá do Rio, mas nós vamos falar até de uma notícia que é boa. As projeções do mercado financeiro andam melhorando, não tanto em relação à inflação, né, professor Cunha? Mas, no geral, melhorou muito em relação a algum tempo atrás. Boa tarde. Boa tarde, Denise. Não, de fato, as notícias do Rio, como vocês acabaram de mostrar aí, são infelizmente muito tristes, mas isso, coisa do ser humano, a gente vai resolvendo. O problema da natureza é que é mais complicado. Mas no nosso caso da inflação, você tem toda a razão, não é? Estamos entrando, os preços de alimentação, Denise, estão voltando para o normal. Houve um período excepcionalmente favorável, que se refletiu no atacado, no IPA, no índice de preço no atacado da Fundação Getúlio Vargas, teve vários meses de deflação forte nos alimentos, no varejo também nós tivemos, e agora eles estão voltando ao normal, o que significa voltar a ficar ligeiramente positivos, nada que vá, de fato, bater muito aí no bolso do consumidor no final do ano, mas de qualquer forma a deflação acabou, já acabou nos índices de preço ao atacado, né? O IGP já veio positivo, embora o índice de preço ao consumidor, que é parte do IGP, ainda venha com deflação, e agora no IPCA também a gente vai ter aí, ao longo do mês de novembro, possivelmente, de novo, uma coisa positiva, com alimentação já positiva. Eu me referi às projeções, porque hoje foi divulgado o relatório Focus, como acontece toda segunda-feira, um relatório do Banco Central, que mostrou que o mercado financeiro elevou da semana passada para esta a projeção de inflação deste ano de 2,95% para 2,98%, isso após 6 semanas consecutivas de corte das projeções. Agora, professor, além dessa pressão de alimentos, tem a tarifa de energia mais cara neste mês, que vai pressionar outubro, e a Sabesp hoje anunciou também um reajuste da tarifa de água aqui para São Paulo. É isso, olha, a tarifa de energia lembra de uma coisa importante, né? Existe um sistema de bandeiras, né? A bandeira verde não tem nenhum acréscimo, a amarela é um primeiro acréscimo, depois vermelha é 1, vermelha 2. Esse ano, a variação das bandeiras foi muito forte para cima e para baixo, vemos meses subindo, depois caindo, e agora nós estamos aí vendo em grande parte do Brasil, inclusive também em São Paulo, Nordeste, uma seca muito grande, e isso afeta a energia gerada pelas elétricas, né, e as termoelétricas, que são com o uso de combustível, entram em vigor e custam mais caro. E você passou agora da amarela direto para a vermelha, isso vai fazer um impacto agora em outubro, não é? Você tem agora, como você lembrou aí, a Sabesp, ou seja, além dos alimentos no domicílio voltarem a ficar positivos, ligeiramente positivos, nada ainda muito forte, mas acabou também a deflação na maior parte dos produtos. Então, o que a gente está prevendo para outubro agora para o IPCA é alguma coisa em torno de 0,30, um pouquinho menos que o Banco Central tinha previsto. O senhor está mais otimista que a média do mercado financeiro, porque o mercado tem falado muito em 0,45, até 0,5% de variação. Isso é o número. O Banco Central tem errado bastante nas projeções. Ele agora acertou agora no mês de setembro, estava 0,17, 16 foi 0,17. Eu acho que pode ser 0,30 com um viés de alta. Eu não estava prevendo ainda essa Sabesp de hoje, tá? Isso vai puxar um pouquinho. Mas de qualquer forma, veja, o que vai acontecer é que você vai ter, de fato, no mês de outubro, novembro e dezembro, taxas de variação da inflação do IPCA positivas. Isso vai fazer, possivelmente, e acho que esse aqui é um dado importante, que o Banco Central não tenha que escrever aquela carta no final do ano, quando você fica acima do teto da meta ou abaixo do piso da meta, e no caso agora desse ano o piso era 3%, eu acho que o Banco Central vai escapar de ter que escrever uma carta justificando por que a inflação ficou tão baixa, até abaixo do piso da meta. Isso é bom, porque, na verdade, o que aconteceu esse ano foi uma coisa excepcional. Os preços agrícolas de alimentação nunca tiveram tão fracos, com tanta deflação, e não é uma coisa que vai se repetir. A inflação está voltando, no caso dos alimentos, para o seu padrão normal, que é algumas altas, depois algumas baixas, mas não uma coisa de baixas tão acentuadas e durante tanto tempo. Bem, professor, nós temos outros dados para a inflação do ano que vem. O mercado está prevendo em 4,02%, reduziu um pouco, com um crescimento maior da economia. Neste ano, uma expansão do PIB de 0,7%, no ano que vem 2,43%. E um outro dado relacionado a essa questão da inflação é a política de juros. O mercado já está prevendo uma freada no ritmo de redução da taxa Selic, em vez de 1%, como nas últimas reuniões, na próxima agora em outubro, final de outubro, seria de apenas 0,75% e taxa básica fechando o ano em 7%. O senhor acha que está de bom tamanho isso? Concordo plenamente, quer dizer, na verdade, o Banco Central tem que ser um pouco cuidadoso, porque efetivamente você já teve uma redução muito acentuada esse ano, e o ano que vem, Denise,
Olha, pode ser que nesse mês agora de outubro eu esteja um pouco otimista, mas eu vou ser um pouquinho mais pessimista para o ano que vem, para 2018. Eu acho que a chance de em 2018 você ficar com uma inflação aí em torno de 4,5%, alguma coisa assim, é maior por um fator importante, Denise, que é a incerteza que a gente tem no quadro político. O quadro político de incerteza, ele tende a pressionar um pouco, apesar da liquidez internacional, apesar dos investimentos grandes que têm sido feitos no Brasil, tende a pressionar um pouco o dólar, não é? Ou seja, uma desvalorização um pouquinho maior do real, e se o real desvaloriza, isso tem um impacto na inflação. Eu acho que não vai ser nada, a menos que você tenha alguma catástrofe política grande, não vai ser nada muito grande, mas esse dólar aí 3,10, 3,15, 3,20, pode chegar a uns 3,40, e isso aí vai puxar um pouquinho a inflação para cima. Selic de 7, estabilizada no ano que vem, com uma inflação que sai de 3 e vai para 4,5, é uma situação extremamente tranquila do ponto de vista da política econômica, especialmente se confirmar, e eu acho que é possível, esse 2,5% de crescimento ano que vem. Ou seja, com redução do desemprego, as próprias empresas do comércio, do área de indústria, de serviços, vão recuperar margem, porque ninguém investe se você não tiver margem de rentabilidade. E hoje, com a crise, com o desemprego alto, com a renda baixa, tanto o comércio quanto a indústria, na maior parte dos casos, não tem rentabilidade. Então, você também tem uma recuperação de margem que pressiona um pouquinho a inflação, mas é importante para a recuperação do investimento e do emprego. Certo, ouvimos o economista Luiz Roberto Cunha, que é da PUC do Rio de Janeiro. Professor Cunha, muito obrigado, uma boa tarde. Boa tarde, Denise, sempre um prazer falar com você e com os nossos ouvintes.